Amém. A paz do Senhor, igreja. Mais uma vez, vamos ficar em pé. Nós estamos felizes aqui que estávamos orando antes e agradecendo a Deus pela cura, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. E eu quero agradecer a Deus mesmo pelo testemunho aqui que nós estamos junto com o Joel aqui conosco, dando graças a Deus por essa cura, por essa libertação. Você também, alguns irmãos têm aqui nos chamado para orar. E outros irmãos, nós estamos orando e pedindo a Deus que todos esses resultados sejam completamente favoráveis e que as pessoas sejam restauradas e curadas. Nós queremos agradecer você que está nos assistindo agora pela internet, a igreja, alguns irmãos que estão nos assistindo à distância. Nós sabemos que temos restrições, mas estamos aqui cultuando o Senhor, agradecendo a Deus. Hoje é um dia de ceia, de celebração, é um dia de avivamento. E a palavra avivamento, ela tem como sua origem, sua raiz, trazer para a vida. A morte de Jesus nos trouxe para a vida, nós que estávamos mortos. Avivamento, nós estamos orando por um avivamento, sentimos um avivamento na alma, no espírito. A igreja precisa acordar, despertar você, porque avivar significa ressuscitar, ressurreição. E um exemplo de avivamento é a ceia, onde Cristo venceu a morte, ressuscitou. Aquele que é luz pode dar luz. E nós louvamos o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar para a gente iniciar esse culto, abençoando os irmãos que estão em casa. E eu quero abençoar você, irmão, que está aqui. Amém, Deus abençoe. E nós louvamos o Senhor. Eu gostaria também de convidar os irmãos, por causa dessas mudanças de horário e tal, no próximo sábado nós vamos ter um batismo, não será no domingo, né? Para não ter um ajuntamento maior de pessoas, nós vamos fazer ao sábado. E também não vamos fazer domingo de manhã, porque não é autorizado, só das 18 às 20. Então no sábado e domingo a igreja é autorizada a abrir, né, o limite que nós temos aqui, das 18 às 20. Então nosso batismo, nós temos vários adolescentes e jovens, nós vamos fazer no sábado. Glória a Deus, amém? E eu quero convidar os pais dos nossos irmãos que vão se batizar neste sábado, e as pessoas que vão se batizar, né, elas e os pais, para na quarta-feira às 18 horas a gente ter uma reunião aqui na igreja, orar com vocês, compartilhar algo, como vai ser o batismo, e também a gente receber aquelas fichas que a gente enviou para os irmãos. Então vai ser uma bênção para todos os irmãos. Vamos orar, e eu quero agradecer a Deus por você, pelos pais que têm ensinado a palavra de Deus para os seus filhos, e nós vamos ter um batismo abençoado nesse próximo sábado. Eu gostaria muito que você desejar, orasse, intercedesse por todos nós, por todos os adolescentes e jovens que vão se batizar e seus familiares. Senhor Deus e Pai, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus eterno, seu nome é poderoso. Pai, em nome de Jesus, agora oramos para pedir a sua bênção, o teu favor, sobretudo, Deus, sua presença que está aqui, seja manifestada em cada coração, em cada lar, cada família, cada irmão que nos ouve nessa noite. Pai, nessa noite de celebração, de ceia, de comunhão, de aliança, nós queremos, ó Pai, te louvar, te agradecer e confessar nosso amor a Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelos irmãos que estão aqui recuperados, pelos irmãos que estão na casa recuperados, pelos irmãos que estão, ó Deus, recebendo aguardando esses exames, mas eu creio na recuperação, creio na tua cura, creio no teu poder. E eu libero no teu nome, ó Deus, as bênçãos de cura, de proteção sobre esta igreja, sobre estes irmãos, no nome de Jesus. Pai, guarda seu povo. Nós intercedemos por nossa cidade, que essa cidade seja guardada. Que o Senhor visite agora esses hospitais, traz uma cura, teu Espírito Santo, teu manto passa, Senhor Jesus, trazendo restauração. Nós oramos pelos profissionais da saúde, traga um descanso, que o teu Espírito possa consolar, confortar, em nome de Jesus. Nós pedimos sobre a nossa cidade, sobre nossos amigos, e Deus, queremos interceder por aqueles, ó Pai, que passaram por tempos de luto, de dor. Nós
nós oramos pedindo o teu consolo e o teu favor. Pai, agora vem, recebe esse culto, essa adoração que nós prestamos a Ti, porque Tu és um Deus vivo, e o Senhor está aqui, o Senhor está presente. Quando nós prestamos um culto ao Senhor, o Senhor está presente, Teu Espírito Santo está aqui neste lugar, conosco, e Ele que nos toca, Ele que nos motiva. Por isso nós conseguimos e nós prestamos esse culto ao Senhor. Receba nossa adoração, nosso amor, nosso culto, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós Te amamos, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos ministrar adoração, cântico. Aleluia. A Ti, Senhor. Vamos adorar o Senhor, amados, com toda a força da nossa alma. O Deus que traz a cura está nesse lugar, amém? Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, se eu creio, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural, aquele que era e há de vir, o seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Só igreja, se eu creio, se eu creio em Ti, declara, igreja, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural, nós cremos em Ti, Senhor. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir, o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti,
Deus do sobrenatural. Rompa em nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh, glórias a ti, Senhor. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. E a paz é uma promessa. E você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Oh, glórias. Você tem um nome, você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E a paz. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei, Senhor. Cante assim agora. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o ar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, Ele vivo está. Aleluia. Que a A paz é uma promessa. Deus prometeu paz para nós. você Paz significa segurança, integridade. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei da paz. que a paz Abra suas mãos, fala: Senhor, eu recebo a paz. Fala: eu preciso dessa paz, Senhor. Minha família, minha casa, meus irmãos, essa cidade, precisamos dessa paz, paz de Cristo. Ele prometeu e disse: eu vos dou a minha paz. Não é a paz que o mundo dá, que o sistema dá. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos tua paz. Eu oro, Senhor, nesse instante, que cada irmão, cada coração que está aqui, sinta teu Espírito derramando essa paz. Nesta casa, neste lar, o Senhor prometeu uma paz. E o Senhor diz: eu não vou dar a paz como o mundo dá. Essa paz do mundo é temporária, ela engana, ela não é verdadeira, mas o Senhor é verdadeiro. E o Senhor traz uma paz, uma segurança, e nós confiamos em Ti, Senhor. Que essa paz chegue e tome cada vida. Os irmãos que estão aqui nesse culto presencial conosco, eu intercedo, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, porque Teu Espírito Santo traz vida. Teu Espírito Santo é aquele que pairava sobre a face da terra, onde havia caos, onde não havia forma, onde não havia coisa alguma, havia trevas. Mas quando o Teu Espírito veio sobre aquilo começou a trazer vida, e o Senhor restaura. Vem, Espírito Santo, restaurar vidas. Vem restaurar pessoas no espírito, na alma, no seu corpo, fazendo um milagre, Deus. Traz tua paz, e a minha oração, que o Senhor derrame sobre cada irmão que está presente aqui conosco. Toda a nossa preocupação fique fora agora, e nós vamos adorar o Senhor. Eu intercedo pelas vidas que estão nos assistindo, pelas redes sociais, nossos amigos, irmãos, nesta casa, nessa família.
a paz, o shalom de Deus, de Cristo, segurança, integridade, saúde, proteção. É a minha oração em nome de Jesus. Diga amém, diga eu recebo, dá uma salva de palmas para Jesus. Ele está vivo, Ele reina e Ele está ouvindo a nossa oração. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Poder sentar. A gente está buscando o Senhor. E esses dias tem sido dias difíceis, mas não impossíveis. Com Deus nós temos a vitória. Eu quero compartilhar com os irmãos, com você que está nos assistindo pela internet, uma passagem no livro de Colossenses, capítulo 1. Quero ler capítulo 1, versículo... Quero ler, acho que alguns versículos antes aqui. Versículo 9, eu quero ler com vocês. Hoje é uma noite de celebração de ceia. Eu já falei aqui sobre nosso tempo com Deus. Quero agradecer os irmãos que estão conosco e os que estão em casa. E aqui mais uma vez pedir oração para toda a igreja. Nós somos uma família, um corpo, uma comunidade. E esses dias eu fiquei pensando como é importante a gente voltar, né, àquela comunhão, aquela comunidade aqui. A gente, no começo, era um grupo menor, era mais fácil, né? E agora a gente está sentindo tanta falta, apesar de termos crescido, a gente, assim, 1 ano e pouco, a gente está muito distanciado. E a gente tem um contato com um com o outro. Mas eu quero trazer para vocês o que é importante agora, é que a gente possa buscar o Senhor, possa trazer a presença do Senhor na nossa vida, e tomar todos os cuidados, naturalmente, mas é muito importante que os irmãos mantenham a fé, mantenham a coragem, mantenham sua confiança em Deus. Eu quero pedir também aqui oração pelos irmãos que vão ser batizados neste sábado. Eu já falei um pouquinho no início, e é muito importante que nós intercedemos por essas vidas, uma semana de oração por eles. Quarta-feira a gente vai estar aqui com todos os irmãos para a gente orar e compartilhar algumas coisas que nós precisamos passar para eles sobre essa oração. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, e o versículo que eu quero ler com vocês, versículo 9 em diante, que diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos ou recebemos notícia, não paramos de orar por vocês. Amém? Importante que você dê notícia, que você faça parte, que você compartilhe. E de pedir que sejais cheio do pleno conhecimento da vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. É importante, quando a gente tem conhecimento, a gente não erra, a gente não se preocupa. Quando você tem entendimento, você não desanima, a gente não fica sozinho. Versículo 10 ele diz: oramos para que possais andar. E aqui ele fala um segundo motivo da oração, que é falar com Deus. E a oração faz parte da vida cristã. A oração é o nosso respirar, toda hora, todo dia, enchendo-nos de Cristo, né? Nós estamos no mundo, mas eu não vou encher do mundo, vou me encher de Cristo. E eu desafio você, se encher de Cristo, nosso amado Senhor. E ele continua dizendo: oramos para que possais andar dignamente do Senhor. A palavra dignamente aqui é que não tenha falta, que não tenha falha, que não tenha trevas, agradando-lhe em tudo e frutificando. Deus espera que a gente dê frutos, né? Frutos, e isso é importante. E em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade e com alegria. Então, nesses dias nós precisamos estar juntos, ajudando toda a força, segundo a glória de Deus, com paciência e longanimidade, com alegria. O que é longanimidade? A pessoa que ela não se irrita fácil, ela demora a se irritar, ela tem uma alegria plena, né? E eu quero ficar aqui com um texto que é chave para nós: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, deu condições, mesmo nós sem condições, para participar da herança dos santos na luz.
versículo 13. Ele nos tirou, uma versão mais tradicional, mais fiel ao grego, a palavra não é tirar, a palavra é arrancar. Amém? Você, está difícil de sair, mas ele arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão do pecado. Amém? Esse é um texto que eu queria trabalhar com os irmãos e falar um pouquinho sobre isso antes de nós compartilharmos a ceia. E nós temos aqui falando do sangue, falo do poder de Jesus. Eu não vou falar sobre oração, tenho falado bastante sobre oração, presença de Deus, e a oração, tem hora que a minha oração ela não é suficiente para me abençoar, para me ajudar. Eu preciso pedir oração, eu preciso interceder, não é verdade? Né? Hoje a gente recebeu aí um carinho dos irmãos, né? Hoje é o dia do pastor, né? É o segundo domingo, mas eu quero dar toda a honra, toda a glória ao pastor Jesus. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu estava falando com a irmã, eu digo, pastor, parabéns, eu estou constrangido, porque nós temos falhado tanto, tanta falta. Eu estou querendo até me rebaixar, eu acho que eu não vou ser mais pastor, eu vou ser auxiliar do pastor, porque eu me vejo tão pequeno, nesse tempo tão difícil, pouco a gente pode fazer, pouco a gente pode estar auxiliando, ajudando, como nós precisamos de Jesus, como eu preciso, e como eu vejo nele, uma condição de pastor que eu nunca vi em ninguém. Eu tive muitos líderes, tenho pastores, amigos, líderes, pessoas idôneos, mas eu nunca vi, nunca senti isso, como ele cuida da gente, como ele é fiel. E por causa dele a gente está aqui. A gente às vezes passa por frustrações, por pessoas, por líderes, por pastor, quanto você e eu. Eu tenho uma história longa nesse caminho, mas eu falei, Deus, eu não vou deixar nada por sua causa, porque você é o meu pastor. Então eu quero dedicar esse dia ao Senhor, e nós temos a redenção pelo sangue, e o sangue é a morte de Cristo na cruz do Calvário, e hoje é um dia de ceia, onde eu celebro, eu tomo posse do que Cristo fez na cruz, e Ele então confirma suas graças na minha vida através dessa aliança. E falando sobre esse momento, de ler o versículo 13, Ele nos tirou do poder das trevas. Hoje de manhã eu fui fazer uma visita, fomos orar com uma família, um casal, e fomos abençoar a sua casa, ungir lá suas vidas, e tivemos um tempo junto. Daí o filho do casal me falou, pastor, vem aqui, eu quero que você ore por esse corredor, porque esse corredor é muito escuro, não tem luz. E eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei olhando nesse texto, como pode uma criança pequena, não sei a idade lá, mas bem criança, como a criança pode sentir isso? Ela sabe que o escuro não é seguro, não tem nada lá, mas sabe, ela tem uma percepção que trevas não tem coisa boa. Como nós precisamos voltar a ser criança para ter entendimento que coisas escuras, obscuras, não é de Deus. E na luz nós temos a manifestação de Deus, as coisas de Deus. Nas trevas nós temos manifestações de demônios. E uma coisa que os demônios fazem é cegar as pessoas. Não deixa você enxergar. Não vem para a luz. O texto fala para a gente, eu dei aqui um exemplo hoje de manhã orando nesse lugar, e foi tão precioso, Deus moveu tanto, foi uma presença de Deus abençoando ali, e eu fiquei com essa percepção sobre aquele corredor, Ele era de dia, ele viu, olha, o senhor tem que orar porque aqui é escuro, e onde está escuro está bravo o negócio. Irmãos, eu quero convidar você para orar nesse corredor escuro da sua vida. Tem muitas áreas escuras dentro de nós. Se você não expulsar, não colocar lâmpada, não colocar luz, é um território perigoso, onde vai se formar inimigos, demônios. Eles atuam na escuridão, na mentira, no engano, na desobediência, na fuga.
no esconder, né? Por que o escuro? Porque as pessoas se escondem. E às vezes nós levamos uma vida escondida de Deus, uma vida escondida do Senhor. É muito importante que a gente entenda isso. Ele nos tirou, o versículo começa antes, mas Ele nos tirou. Quem Ele nos tirou? O versículo 12 diz, dando graça ao Pai que nos fez idôneo. Então quer dizer, Ele, o Pai, está falando do Senhor, Ele nos tirou, o Pai nos tirou da potestade, do império das trevas. E essa palavra tirar é arrancar. Significa que Deus lutou por você. Deus luta por nós. Deus luta, né? Fala, o nosso Deus, o nosso Pai luta por nós. Luta por mim, luta por você para nos arrancar. Deus é um modelo de Pai que nos arranca das trevas. E agora, eu quero falar um pouquinho aqui conosco. Eu quero parabenizar aqui os pais que têm estimulado, têm acompanhado, têm sido referência para os seus filhos e alguns pedindo o batismo. E eu quero dizer assim, como é importante isso, né? E no batismo nós precisamos muito da ajuda dos pais, né? Nós vamos quarta-feira ter uma reunião só com o pessoal do batismo, e é importante por quê, pastor? Porque os pais precisam fazer o acompanhamento, a manutenção. Os meus filhos, os primeiros discípulos que eu tive foram os meus filhos. A gente começou a trabalhar muito tempo na igreja com discipulado, e eu descobri o seguinte: pais que tinham dificuldade de discipular filhos, tinham dificuldade de abrir células e discipular pessoas. Até que alguns irmão, melhor não. Eu vou deixar num outro tempo. Deus, quem sabe no avivamento o Senhor faz isso. Nossos primeiros discípulos são nossos filhos. Deus Pai, quando viu você, quando me viu em trevas, o que o Senhor fez conosco? A Bíblia diz que Ele nos arrancou. Ele fez força, pagou o preço. Irmãos, eu não vou falar que isso é nossa comunidade, mas há uma decepção muito grande com a igreja, não só no Brasil, mas no mundo todo. Pais que não aprenderam na Bíblia. Os filhos estão em trevas, eles deixam os filhos em trevas. Não fazem nada, até empurram. Pais que não têm coragem de chamar e confrontar seus filhos e dizer, você está errado. Porque quando um pai ou uma mãe não faz isso, a polícia vai fazer. Vão passar vergonha. Nós precisamos aprender com Deus. E nesse tempo de pandemia, eu acho que os pais estão mais com os seus filhos. Eu até vi alguns dizendo, tomara que volte à escola rápido. Parece que, uau, nossa, né? Por que escola rápido? Né? Preciso ir para a escola, naturalmente, mas pais que estão cansados dos seus filhos. Pais que não se preocupam com os seus filhos. Né? Pais que, eu conheço alguns pais que levantam de madrugada, já tudo pronto para eles, porque os filhos são nossas heranças. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor para nós. Como flechas na mão do arqueiro. Sabe o que é um arqueiro? Alguém preparado. Filho não pode estar na mão de quem não tem preparo. Nós não podemos ter uma geração que, como estamos vendo aí, pessoas despreparadas tendo filhos, porque são flechas que não vão alcançar alvo algum, porque não são arqueiros, não pessoas preparadas. Agora o texto está falando algo. O texto está falando de um Deus Pai que é modelo para nós. Ele é arqueiro, ele tem força, ele acerta. E quando ele vê seu filho em trevas, ele arranca o poder das trevas da sua vida. E nós, como que nós vamos fazer isso? Jesus fez isso na cruz. Como vamos fazer, pastor? Joelho no chão, oração. Eu tenho dividido com alguns irmãos aqui a importância de você vir para os cultos, para a igreja, participar das reuniões, né? Nós estamos aqui há alguns anos, a gente estava trabalhando com jovem e tal, ficamos um ano e pouco parado, e agora a gente voltou. No sábado é só para jovens, para adolescentes. Você precisa vir, você necessita romper. Tem muitos cristãos que já perderam a característica de ser cristãos na igreja. A gente percebe que a percepção é mais trevas do que luz. Deus está vendo isso, não dá como esconder. E nós pais sabemos isso, nós pastores sabemos isso. Nós precisamos fazer algo. Nós não podemos deixar, não vou mexer com isso, pastor. Mexe, confronta, antes que vá para o inferno. Quando
a Bíblia fala, o poder das trevas é levar para o inferno. Deus nos deu o Filho para povoar o céu, e não para povoar o inferno. Ele nos arrancou das trevas. Como nós podemos fazer diferente? Como podemos dormir? Como podemos dormir? Eu conheci uma mãe e falei, pastor, não consigo dormir. O que aconteceu? Meu filho me preocupa, vamos orar. Mães que não dormem, pais que não dormem, porque não querem ver seus filhos em trevas. Eu vejo também filhos orando por pais. Nós temos aqui os jovens em falar, pastor, ora por meus pais. Jovens, adolescentes, teens, falando, pastor, ora por meus pais. Pastor, quero falar com você. A gente orando junto com ele, com os pais. Alguns jovens, alguns teens, testemunho que eles me deram, tem transformado minha vida. Eu tenho ficado assim, Deus, que bênção. Então eu quero dividir um pouquinho aqui com vocês como Deus é um pai. Nós estamos aqui numa ceia celebrando vitória, recebendo vida, porque a ceia é um símbolo de vida, porque um pai decidiu arrancar seus filhos do poder do império das trevas. Se você é um pai cristão, não pode fazer diferente. Não durma mais. Ore, pega um pão nos... Você que está me ouvindo, se tiver o seu filho em casa, põe sua mão na cabeça dele, não deixe minha, ora, liberta, Senhor, liberta, nós temos óleo da unção, não é vendido não, é grátis, pega aqui, põe lá, se encharca a cabeça, unge teu filho, mas não deixa nas trevas, não deixa. Jesus, ele nos tirou do poder das trevas. Nós não geramos filhos para ir para o inferno, geramos filhos para conquistar o céu. Não é fácil, porque Satanás quer roubar nosso filho, nossa família. Ele veio para matar, roubar, destruir. E aí o papel do pai sempre é cuidar dos filhos. Eu falava com esses irmãos, dizia uma coisa, irmãos, pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que carro, que celular. Pessoas são mais importantes que dinheiro, que cartão de crédito. Mas Deus é mais importante que pessoas. É mais importante que sua esposa, seus filhos, seu pai, seu namorado. Deus é mais importante. Então, nessa ordem, Deus mais importante. Depois, pessoas mais importantes. E depois, coisas são mais importantes. Nosso trabalho, nossa cultura, nossa vida. Então, nós entendemos. Amém. Nós entendemos que Deus quer fazer um milagre na nossa vida. Eu preciso de um milagre aqui. Está dando um recado para mim. Eu quero um tempo para compartilhar com vocês. Eu quero ler mais um versículo. Mateus 26, 29. Jesus diz, digo-vos que desta hora em diante não mais beberei desse fruto, até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Ele nos transportou do reino das trevas, para que eu viva no reino da luz. Pastor, nós que vamos tomar ceia, é um testemunho que você foi arrancado das trevas. Talvez você nem podia, nem queria, mas Deus, pela misericórdia, me tirou. Todos nós nascemos em trevas, sabia? Todos nós, a Bíblia diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não tem uma, só Jesus nasceu na luz, no reino da luz. Ele não pecou. Eu nasci em trevas. Vivi em trevas. E só quando conheci a palavra do Senhor, pela misericórdia do Senhor, Ele me arrancou. Todos nós. Meus filhos nasceram em trevas. Viveram em trevas. Mas foi a misericórdia de Deus, o Evangelho, a palavra que os arrancaram. Todos nós, minhas netinhas, são bebezinhas, estão nasceram em trevas. Mas não vão viver em trevas, porque o Senhor está arrancando. Nós temos que ser uma família que nós nascemos nas trevas, mas não permanecemos nas trevas. Então, se você tem sua família, você tem seus amigos, por favor, lute para tirar desse reino das trevas e colocar no reino da luz. Nossos filhos não podem se perder. Nossa família não pode ir para outro lugar, senão para o reino da luz. Jesus prometeu, não vou beber mais convosco, até aquele dia que beba no reino dos céus, reino da luz.
Há uma luta, Deus está tirando a gente das trevas, o diabo quer colocar trevas no nosso coração. E as trevas vêm no coração através desse sistema, desse mundo. Né? Nossos filhos não vão aprender a amar a Deus na escola. Nossos filhos vão aprender a amar a Deus na igreja e com você, papai e mamãe. Eles vão aprender conosco, mas se nós não ensinamos, e se eles aprendem na escola, no dia a dia, que coisas são importantes, pessoas são importantes, mas Deus não é importante, eles estão em trevas. Aí começamos a ter os problemas coletivos, não é verdade? Então, nós precisamos voltar para o Senhor. Aqui o começo da nossa salvação, quando Ele nos tira, Ele nos remove. Falou-lhe Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus é discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus não anda em trevas. Está lá, o texto está isso. Agora Jesus, no Mateus capítulo 26, Ele chama os seus discípulos e Ele diz o seguinte para os seus discípulos: agora vocês vão beber comigo o fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber convosco no reino do meu Pai. Então agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque Deus te arrancou das trevas. Né? O que é beber? 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz: não devemos beber, tomar da ceia do Senhor indignamente. O que significa indignamente? Em trevas. Né? Em trevas. Porque o Senhor nos tirou das trevas. Então eu não devo voltar lá. Não devo voltar lá. E luz não significa só um lugar, mas um estilo de vida. E Jesus chama os seus discípulos. E Ele ministra a ceia para os discípulos, aqueles que o seguem, que não andam em trevas, mas têm a luz da vida. Então, para nós tomarmos a ceia, nós decidimos morrer para esse mundo, sair desse mundo de trevas, a figura do batismo, e nós nos ressuscitamos em Cristo. Por isso a imersão, né? Eu digo nós, é 1 e 2, já levanta, vivo em Cristo. Então é a iniciação na nossa vida cristã, recebendo a vitória. O Senhor nos arrancou. Talvez você nem fez força alguma, talvez nem quisesse deixar as trevas. Às vezes eu creio que nós saímos das trevas porque alguém intercedeu por nós. Alguém orou por nós, então o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos tirou das trevas. Ele nos arrancou. A gente talvez nem quisesse sair. Quando as pessoas estão em pecado, no erro, no engano, elas não querem, têm vergonha. A vergonha. Interessante que as pessoas têm vergonha, sabem disso e não entregam isso. Porque quando você vem para a luz, você não precisa ter vergonha. Porque está claro, você se sente bem. Porque Deus te deu um novo coração. Um coração de paz. Amém? Eu quero orar agora e pedir a bênção do Senhor sobre esse cálice, sobre esse pão. A gente vai encerrar a transmissão e depois a gente vai, na sequência, ministrar para os irmãos aqui a ceia do Senhor. Eles vão pegar o cálice, vão pegar o pão. E você que está em casa, alguns irmãos já pegaram o cálice, já levaram para casa. Nós queremos orar também por esses irmãos. E vocês que estão nos ouvindo, nossos amigos, eu quero pedir que você receba Jesus. Igreja, vamos ficar em pé. Nós queremos orar. Eu quero orar pelas vidas, pelos irmãos que estão nos assistindo, que estão em casa, que o Senhor nos arrancou das trevas. Eu não consigo sair sozinho. E quem não for removido das trevas por Jesus, permanece nas trevas. E as trevas nunca vai conhecer o Senhor. Mas o Senhor tem nos tirado das trevas, que significa medo, morte e escuridão. Eu me fico impressionado, porque uma criança não quer o escuro na sua casa. Pastor, olha para aquele corredor, porque aquele corredor é escuro. E sabe que na escuridão não tem coisa boa. Vamos orar por isso. Enquanto os irmãos estão entregando a ceia, eu quero que você segure, e você que está em casa, eu quero orar pelos irmãos que estão aqui, Pai. No poder e no nome de Jesus, eu oro pelos irmãos que estão em casa, por essa ceia que está na mesa, por essas vidas que estão recebendo Jesus. E eu oro agora para que o Senhor arranque essas vidas das trevas. É o Senhor que tira, porque todos nós vivemos em trevas, nascemos nas trevas, mas não precisamos ir para lá.
Nós decidimos renunciar às trevas, o pecado, a desobediência, decidimos mudar de vida e viver conforme a luz, e andar conforme a luz. Por isso eu intercedo por essa casa, essa família, e oro para que essas vidas possam declarar: Jesus, Tu és Senhor e a luz da minha vida. Pai, está escrito que Tu és a luz do mundo, e quem segue o Senhor não anda, não caminha, não vive nas trevas, na escuridão, não vive escondido, não vive com medo, não vive ó Deus, desta forma. Agora abençoe esse lar, essa casa, essa família, e eu oro por saúde. Irmãos que estão nos ouvindo estão pedindo saúde, pessoas que estão nos assistindo estão pedindo milagres, pedindo socorro. Pai, visita essa casa, essa família, e que nesta noite, nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor Jesus, estamos tomando aqui na terra, até que um dia a gente possa tomar no reino que Cristo conquistou por nós. Eu peço milagres e amor, peço a Tua paz, e que essa casa, essa vida tenha salvação, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmão, você que está nos assistindo, obrigado por sua participação. Quarta-feira nós temos uma live aqui para toda a igreja, nós não vamos ter presencial por conta do horário, que durante a semana nós não podemos estar às 20 horas aqui, mas vamos ter uma live para você. Deus abençoe, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, amém.